E olha, eu converso agora com o professor universitário e pesquisador de História em Quadrinhos, Alexandre Link. Alexandre, professor, boa tarde, bem-vindo. A gente está aqui nessa cobertura, né, da morte de Ziraldo aos 91 anos. A gente sabe que nos últimos anos ele já estava recluso, já estava doente, mas é uma história muito longa, né? Queria que você falasse um pouquinho da história de Ziraldo, o que mais marcou você, o que você acha que deixa de maior legado agora com a passagem dele. Boa tarde. Oi, boa tarde. Primeiramente, é uma notícia que pega a gente de surpresa, ainda que não de tanta surpresa, né, o Ziraldo já vinha enfrentando alguns problemas de saúde nos últimos anos, e ele tem uma obra que é muito importante em vários níveis, né, vários níveis. A gente lembra muito sobre o autor do Menino Maluquinho, porque foi a sua obra mais consagrada, saiu ali, começou a ser publicado a partir de 1980. Mas o Ziraldo, ele teve momentos, ele tem fases da obra dele, né. Por exemplo, em 1960, o Ziraldo lançou Pererê, que é um quadrinho infantil, que naquele momento, estava ainda em aberto se o grande nome do quadrinho infantil no Brasil seria ele e o Maurício de Souza. O Maurício de Souza depois com a Turma da Mônica se tornou esse grande nome. Mas tanto o Ziraldo quanto o Maurício de Souza, naquele momento, estavam, criando as bases daquilo que seria o quadrinho infantil brasileiro. E o Pererê é uma obra muito rica que pouco lembrada, pouco resgatada. Por sua vez, o Ziraldo foi muito importante também a partir do Pasquim, né, ou seja, ele foi um artista, fundamental para se pensar não só a o humor, não só, o primor gráfico, mas também a politização inerente a qualquer atividade artística, né. O Pasquim, a gente não pode esquecer, ele surge em 69, ou seja, um ano depois do ato institucional, número 5. Agora a ditadura militar, o golpe militar completou 60 anos, e o Pasquim surgiu e era a principal publicação do Brasil de humor, de deboche, de escracho, inclusive se utilizando muito do humor para conseguir driblar a censura, e nem sempre conseguindo, né. Vários integrantes do Pasquim foram presos, depois saíram de volta, muita coisa censurada, mas pelo escárnio, pelo humor gráfico e principalmente pela figura não só do Ziraldo, né, outros artistas, mas o Ziraldo era editor, muito pelo talento desses artistas que foi possível a gente ter uma tradição tão consolidada de humor gráfico no Brasil e que passou o bastão, né. A gente tem eu vi há pouco tempo aqui a manifestação da Laerte. A Laerte, ela herdou, junto com a Angeli, toda uma geração ali de São Paulo, herdou essa prática artística daquilo que Ziraldo e companhia construiu ali no Rio de Janeiro, nos anos 60 e 70. Agora, ele tinha uma frase que era um bordão, né? Ele dizia que ler é mais importante do que estudar. E de certa forma, né, Alexandre, ele ajudou muito, ele contribuiu nisso, né, na leitura, com os seus quadrinhos, com a história, principalmente também do Menino Maluquinho, que foi a maior de todas. Como é que você acha que ele contribui, de certa forma, para essa leitura que ele tanto defendia, tão importante, já que a gente sabe, né, por vários estudos, que o importante é que ela comece desde cedo ali na educação básica? É, uma coisa que, às vezes a gente não tem noção quando a gente pensa em histórias em quadrinhos, é que o Brasil é um dos poucos países ainda no mundo que tem uma forte tradição de leitura infantil de quadrinhos, né. Por exemplo, a gente pensa nos Estados Unidos, que tem DC, Marvel, super-heróis, mas os Estados Unidos têm hoje uma dificuldade muito maior de conseguir formar leitores, porque na infância eles não têm contato com quadrinhos. E o Ziraldo, o Maurício de Souza e outros foram muito importantes para que isso ainda permaneça forte no Brasil. A gente tem no Brasil crianças lendo quadrinhos, a gente tem no Brasil, grandes publicações que acabam sendo fundamentais para o fomento da leitura. Dá para dizer o seguinte: se não fosse a existência de artistas como o Ziraldo, a gente talvez tivesse um problema muito maior, muito mais crítico em relação ao incentivo da leitura. Se hoje a gente fala assim: "Ah, mas o brasileiro lê pouco, nós temos é uma dificuldade enorme fazer as crianças lerem", sim, de fato, mas eu acho que o quadro seria imensamente pior se nós não tivéssemos artistas, criadores de quadrinhos, de humor gráfico, que fossem capazes de produzir, de criar personagens que são tão carismáticos.
Até por isso, nesse sentido, eu ressalto a importância de não só a gente olhar para o Menino Maluquinho, óbvio que é um personagem maravilhoso, mas de ver mais coisas, porque o Ziraldo, ele também teve muitas dificuldades ao longo da vida, até mesmo por causa de censura, para fazer com que esses personagens continuassem saindo, e eram personagens infantis, às vezes implicavam até às vezes com bobagem, sempre tem que lembrar que censura não é uma coisa muito objetiva. E ele tem um aspecto importante no Ziraldo aqui, que eu acho que não está sendo tão falado nesse momento, é o quanto que ele sempre foi um cara muito atento ao folclore brasileiro, né. O Pererê o próprio nome, o Pererê era um saci, e toda a sua turma, todos os seus personagens eram figuras do folclore brasileiro. Então o Ziraldo, além de ter um estilo muito próprio, além de ter um humor muito ácido, assim, e que pega tanto a criança quanto o adulto, assim, é um humor intergeracional. Além disso, ele tinha uma atenção, um olhar sobre o Brasil que eu acho que é muito único, que inclusive não aparece nos contemporâneos dele, né, outros artistas da mesma geração, que também produziram quadrinhos para criança, mas eu acho que o Ziraldo tem algo ali nele que é muito particular. Ele ele respeitava a raiz dele, né, eu acho que é mais ou menos isso, né, Alexandre, quando você leva também o Brasil para suas histórias, com os personagens, com os animais, com a natureza, com a nossa flora, com a nossa fauna, você acaba respeitando o lugar e, de certa forma, como ele tanto falava, né, e lutava pela leitura, é uma forma de você também levar cultura e levar, né, esse amor pelo país adiante, ou esse entendimento pelo país sobre o que tem aqui, né? Eu também acho que era uma forma de fazer tantas pessoas, principalmente as crianças, pelas histórias em quadrinhos, conhecerem um pouquinho do lugar onde a gente vive. Agora, você sabe que eu, na verdade, na minha infância, eu li muita história em quadrinho. Eu não tenho filhos, e nem criança na família, não sei como é que hoje está esse mercado. Porque, como você falou, né, a partir das histórias em quadrinhos, ele começou a promover essa leitura para crianças, ajudar, né, quanto mais essa leitura com crianças, e o quadrinho tem isso tão importante. Como é que está esse mercado hoje em dia? Olha, eu não sei te dizer de números, porque as empresas elas não divulgam esses números, né, às vezes até por questões contratuais. Mas hoje, ainda temos a Turma da Mônica ainda é bastante forte no Brasil, né. O fato de que hoje a gente tem menos bancas, isso acaba interferindo, isso é inevitável, mas ainda é uma presença, né. Temos também da Quadrinhos Disney, para falar de alguns fora do Brasil, né. Ainda temos um esforço de atingir esse público infantil e é um esforço, assim, é sempre um um desafio, porque estimular a leitura no Brasil é um desafio e ponto, seja na época que for, mas claro, hoje com redes sociais acaba sendo um desafio maior. É por isso que, ah, o Ziraldo, a morte do Ziraldo, eu acho que tem um gosto, assim, para quem é da área dos quadrinhos, tem um gosto ainda mais desagradável, para além da própria morte dele, que é de pensar o quanto que esses autores, essas pessoas que se dedicaram tanto à leitura, o quanto que tiveram sucesso pontual, mas é uma batalha sem fim, né. Ou seja, estimular a leitura nas crianças é uma batalha sem fim, e o Ziraldo, eu acho importante sempre lembrar disso, ele teve ao longo da vida foi bastante difícil para ele, do ponto de vista empresarial, assim, não é nem, também teve, como eu falei, teve a questão política, mas também do ponto de vista empresarial, muitas vezes, vários dos projetos dele tiveram dificuldade de seguir adiante. E que é o que acontece com muitos dos autores brasileiros que se dedicam ao quadrinho infantil, à leitura infantil. Mas isso não diminui a importância de, nesse momento, a gente estar reconhecendo a figura do Ziraldo, mas também de se debruçar, voltar para esses personagens, porque por mais que alguns possam ser muito antigos, por exemplo, Pererê de 60, como eu estava falando aqui, eu vou insistir muito nele, porque eu quero muito que essa obra seja resgatada, ela permanece muito atual. Então, então assim, a leitura infantil, ela é possível, mas a gente precisa ter esses materiais acessíveis, a gente precisa ter eles, e muitas vezes o Ziraldo produzia esses quadrinhos, ele tem esses personagens, ele tinha muita coisa interessante, mas não chegava lá na ponta, ou seja, não chegava na biblioteca da escola, não chegava, tu não tinha professores que conheciam, às vezes tem muito professor de ensino fundamental e médio, mesmo professor universitário, muitas vezes nem conhece Ziraldo, né. Então,
ah, tu tem aí toda uma cadeia que dificulta isso, mas o que é interessante é que em termos de produção nós temos, a produção nós temos, né, o que às vezes a gente não tem é uma cadeia para que lá na ponta chegue nas crianças. Agora, a gente sabe que o Ziraldo, ele começou lá a fazer seus desenhos na infância, né, aos 6 anos. Você acha que é um dom? Era o dom que o Ziraldo tinha? É, essa discussão sobre dom sempre é muito difícil, né, porque as pessoas têm inclinações, né, e o dom muitas vezes tem a ver com uma questão ambiental, de ser estimulado, de ser incentivado a manter essa cultura, né. O que eu acho que o que que dá para dizer sobre o Ziraldo em termos artísticos, desde da juventude dele, é que ele é um nome muito forte de uma geração que surgia dentro do humor gráfico como um todo, a gente está falando do humor gráfico a nível mundial, que procurava traduzir, procurava pensar a sociedade a partir de traços rápidos, ágeis, que se dão não só no desenho em si, que o desenho do Ziraldo era muito dinâmico, né, tinha uma agilidade no desenho dele, né, mesmo que ele pudesse demorar para fazê-lo, mas o desenho passava uma agilidade, e que também aparecia nos próprios comentários, no próprio humor que ele construía. Então, o que eu acho mais, assim, na direção me parece mais que faz mais sentido, é pensar que existe uma certa ânsia de falar, de se expressar, até mesmo a ânsia de pensar o Brasil, de viver o Brasil a partir do traço do Ziraldo. Isso eu acho que é algo muito presente que se confunde claramente com a personalidade dele. Não teria como não ser de outra forma um artista produzir isso se não fosse também assim. Agora, Alexandre, você como pesquisador de história em quadrinhos, como é que você definiria o trabalho do Ziraldo? Eu acho que uma maneira talvez mais coerente de se pensar o trabalho do Ziraldo, porque ele tem fases e ele é voltado para diferentes públicos. Eu acho que o que dava para pensar mais sobre o Ziraldo, sintetizá-lo, seria brasilidade mesmo, né. Não essência de Brasil, porque o Brasil é um país continental, o Brasil é plural, o Brasil tem diferentes maneiras de ser e de se expressar, mas nessa contradição, ou seja, justamente nessa incapacidade de você definir o que é o brasileiro, o que é a brasilidade, o Ziraldo sempre permaneceu em busca. E fez essa busca, mesmo quando ele fazia produções que às vezes eram voltadas para crianças, mesmo quando ele fazia né, o Pererê, o Menino Maluquinho foram para crianças, o Pasquim era voltado para os adultos. Tem um personagem maravilhoso dele, que é Jeremias o Bom, que eu gosto muito, que era um cara muito assim, que era feito de otário por todo mundo, porque era muito bonzinho, e então, assim, ele conseguia falar para diferentes públicos, mas em todos esses casos, eu sempre me permaneceu muito intenso na obra dele, essa tentativa de pensar o Brasil. E sem com isso cair em retratismos, em estereótipos, ou seja, mesmo que a gente tenha produções onde essa questão do folclore brasileiro, às vezes, estão mais fortes e tal, mas, por exemplo, o próprio Menino Maluquinho é um menino de classe média, né, você pode transpor ele para outros países? Poderia, mas tem algo nele, e isso que eu acho que é fantástico no trabalho do Ziraldo, tem algo ali, mesmo no Menino Maluquinho, que ainda assim é Brasil. Você consegue reconhecer um menino brasileiro, dentro de uma série de contextos e de realidades ali. Alexandre, muito obrigada por ter conversado aqui com a gente nessa cobertura da morte do Ziraldo. É importante falar sobre o legado dele e a importância de se continuar esse trabalho, como você estava falando, né? Obrigada, Uhum. viu? Bom fim de semana para você. Obrigado, bom final de semana.